Bem, lição número 7, a parte de segunda-feira. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando o rei Davi tomou conhecimento através do profeta Natã sobre o que ele fizera diante de Deus, praticando um adultério e cometendo um assassinato. Quando o profeta Natã expôs diante dele uma situação hipotética de uma pessoa rica que tinha muitas ovelhas e de uma pessoa pobre que só tinha uma ovelhinha, e que o rico, ao receber uma visita, tomou a única ovelhinha do pobre, matou e serviu para sua visita. O rei Davi ficou possesso e disse: eu quero a cabeça desse homem rico. O profeta Natã disse: você é o homem rico. Urias só tinha uma esposa, você tem dezenas, à vontade. Você foi e pegou justamente a do homem pobre que tinha somente uma ovelha, que era teu amigo, teu fiel soldado. Você matou. E então Davi disse: eu quero cair nas mãos do Senhor, porque eu percebo que fiz uma coisa estupidamente errada. E ali Davi começou todo um processo do arrependimento, confissão e arrependimento. Ellen White escreveu o seguinte: é verdade que precisa haver arrependimento antes que haja perdão, mas o pecador precisa ir a Deus antes de poder achar arrependimento. Preste atenção nisso. O arrependimento não é algo que nós criamos. Eu estou arrependido, fiz uma coisa errada. Ellen White disse: o pecador precisa ir a Deus antes de poder achar arrependimento. O arrependimento é a virtude divina que fortalece e ilumina a mente do pecador, de maneira que o arrependimento tem que ser piedoso e aceitável. O arrependimento é tão certamente um dom de Deus como é o perdão. Quando olhamos para a vida de Judas, percebemos que Judas não teve arrependimento, ele não foi a Deus. Quando olhamos para a vida de Pedro, percebemos que ele foi a Deus. Quando depois da ressurreição, Jesus se apresentou no mar de Tiberíades, na praia, e ordenou que lançassem a rede, e eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes, e alguém disse: o Senhor Jesus está na praia. Ali Pedro foi ao encontro do Salvador. Ele mergulhou, foi até Jesus e disse: te afasta de mim, porque eu sou pecador. Ali começou o processo de arrependimento e confissão de Pedro. Mas ele foi primeiro a Deus, para que pudesse receber o dom do arrependimento. Na Guatemala existe uma tribo de índios chamada tribo Quexi. A tribo Quexi tem uma palavra para arrependimento. Essa palavra, o sentido dela é: dói meu coração. Para a palavra arrependimento, eles usam uma espécie de um vocábulo que significa dói meu coração. Ou seja, estou arrependido, dói meu coração. Distante dali, no interior da África, existe uma tribo chamada Bauli. Eles têm um vocábulo até mais elucidativo do que da tribo Quexi. O vocábulo que eles usam para arrependimento significa: dói meu coração que eu quero abandonar isso. Foi isso que Davi fez. Quando ele percebeu toda a potência, a grandiosidade do seu pecado, ele disse: dói meu coração, eu não quero mais fazer isso. E correu para os braços de Deus. Pergunta de número 2. No Salmo 51, o salmista apelou para a misericórdia divina. Por que ele fez isso? Salmo 51, de 1 a 6, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Confissão. E o meu pecado está sempre diante de mim. Arrependimento. Contra ti pequei, contra ti somente, ó Deus. Por isso o meu pecado está sempre diante de mim. Por isso eu quero que o Senhor coloque a tua presença em minha vida, porque o Senhor será justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi então fez um pedido a Deus, mostrou confissão, arrependimento. Então a pergunta é: no Salmo 51, o salmista apelou para a misericórdia divina por quê? Resposta: porque ele sabia
que só Deus poderia dar paz ao seu coração, perdoando os pecados gravíssimos que havia cometido de forma premeditada. Não existe outra forma da pessoa ter paz no coração depois de ter cometido um pecado grave, se não for através do poder de Deus, colocando o dom do arrependimento na vida da pessoa. Derramar o coração diante de Deus é um sinal de arrependimento, porque o arrependimento é uma ação que nos leva direto para o perdão. Um teólogo escreveu algumas palavras referentes à questão do arrependimento, a convicção do pecado e, assim, a tristeza por ter pecado. Ele escreveu o seguinte: tristeza não é arrependimento. Convicção de ter pecado não é arrependimento também. Podemos comparar isso ilustrando da seguinte forma: ser acordado às 2 horas da madrugada é uma coisa, levantar-se é outra coisa bem diferente. A pessoa pode ser acordada, mas não quer dizer que vai levantar. Então, na questão de tristeza e convicção pelo pecado, tem que ter uma ação, e esta ação se chama arrependimento. A pessoa tem tristeza, tem convicção, e isso leva ao arrependimento. Por isso, quando a pessoa ela se arrepende, ela vira as costas para o pecado, e ela então fica de frente para Deus. Isso se chama arrependimento. Pergunta número 3. Como podemos ver o perdão dos pecados na vida do salmista? O salmista recebeu o perdão? Vamos então ao texto. Salmo 51, de 6 a 19, diz assim: Eis que o Senhor ama a verdade, e o Senhor tem isto no íntimo, e o Senhor nos faz conhecer essa verdade através de sua sabedoria. Ó Deus, purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, Senhor, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que os meus ossos possam ser juntados, porque o Senhor os quebrou. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar, Senhor, a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará eternamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca vai entoar o teu louvor. Pois o Senhor não deseja apenas sacrifício, senão eu daria isso para o Senhor. O Senhor não quer holocausto, o Senhor quer um espírito quebrantado. Sacrifício para o Senhor é um espírito quebrantado. E um espírito quebrantado o Senhor não vai desprezar nunca. A pergunta é: o salmista encontrou perdão ao pedir a misericórdia divina? Resposta: ele encontrou perdão. Porque o perdão produz uma mudança, uma transformação total no coração do pecador arrependido e perdoado. Davi continuou sua vida como um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Davi caía, mas sabia se levantar indo na direção de Deus. O perdão cria um novo estado de coisa. O perdão faz com que a graça modifique o coração pecador. E o coração quebrantado, levado diante de Deus, Deus o restaura. E a pessoa retoma a alegria da salvação. Deus nos abençoe. E que possamos ter aprendido com o rei Davi. E nossos pecados têm que ser levados a Deus. E Ele nos dá a virtude do arrependimento. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ó Senhor, se nós pecamos, e pecamos, por favor, nos ajude, Senhor, a termos esta virtude do arrependimento. Queremos ficar limpos diante do Senhor. Que a Tua graça nos envolva nesse processo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus e um feliz feriado para você.